Com a gravação. Ok, muito bem. Então vamos continuar com nossa discussão de tensores. Antes de começar, há alguma dúvida? Alguma coisa que ficou particularmente obscura na última aula? Esperavelmente não a aula inteira, apesar que acho que eu traumatizei vocês. Depois de rever a aula uma vezinha ali, uma vez e meia, dá uma clareada, mas Uma clareada. acho que tá. Dá, de fato. Na aula tava complicado. Bom, o importante é que, porém, a posteriori deu uma clareada. Não, mas deu uma melhorada. Bom, muito bem. Bom, se tiver alguma pergunta... Professor, Opa, pode eu tenho uma falar. pergunta. É um argumento também está escrito no quadro, por sinal. Tipo, a aula passada a gente mostrou como que a métrica serve para levantar e abaixar índices. Sim. E aí, durante a demonstração, o que foi que a gente fez? A gente pegou o produto escalar entre dois vetores, V e W, como está escrito aí, e a gente viu, usando a definição mesmo, que isso era igual a métrica alfa-beta vezes V alfa, W beta, tranquilo. Aí, na hora para mostrar que a métrica servia para levantar ou abaixar os índices, o senhor assumiu que esse produto, métrica vezes V alfa vezes W beta, era igual a V alfa, W alfa, ou W alfa, V alfa, por causa da simetria, tudo bem. E para a gente assumir isso, não seria necessário que a gente considerasse que esses dois vetores seguem o delta de Kronecker? Porque aí, tipo, o produto escalar entre eles ficaria V alfa, W beta, alfa beta, delta de Kronecker, e aí, beleza, ficaria V alfa, W alfa. Mas a gente precisou assumir que existe o delta aí, né? Ótima pergunta, porque isso acho que é uma coisa que não deixei claro na última aula. Se vocês lembram, eu cheguei nessa forma aqui, né, na forma no qual a gente introduz a componente covariante, começando com essa expressão igual ao delta de alfa beta. Mas como é que eu deduzi essa forma aqui? Eu peguei a forma do delta e transformei, então comecei com componentes cartesianas, coordenadas cartesianas, e transformei para coordenadas qualquer. Nessa transformação, que é a única coisa que eu estou olhando para poder dizer que isso aqui é minha norma, porque vocês lembram que a razão atrás dessa forma aqui, a razão atrás da introdução desse índice aqui covariante, é simplesmente garantir que esse produto escalar tem exatamente essa forma, independentemente das coordenadas que eu estou usando. Agora, para chegar lá, eu comecei com uma métrica que era o delta de Kronecker, mas aí quando eu transformei, eu não falei para vocês se as novas coordenadas eram tais que esse produto escalar aqui era um delta ou não. Eu deixei completamente geral. Então, isso está dizendo para a gente que, na verdade, esse resultado aqui não é válido apenas quando eu tenho delta de Kronecker como métrica, mas também para uma métrica geral. Se vocês ainda tiverem dúvidas, pode se conversar de uma forma muito simples. Independentemente da métrica, esse resultado aqui é invariante para transformações de coordenadas. Pega a mesma forma, assume exatamente a mesma forma, independentemente das coordenadas que eu estou usando. Então, não pode depender da minha escolha de coordenadas. Então, que aqui eu tenho um delta, ou que aqui eu tenho um g, tanto faz. Essa expressão aqui ou essa expressão aqui, que é equivalente, são válidas em geral. Ok? Ah, agora eu entendi, tipo, Eu, como esse produto escalar, ele precisa ficar sempre o mesmo, tanto se eu usar a métrica de Kronecker como eu usar um G alfabeto arbitrário, essas duas têm que ser iguais, e é daí que vem a dedução que você usou, é isso, né? exatamente, isso mesmo. Agora sim, obrigado, professor. Maravilha, perfeito. Tem mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Sim, professor. Sim. Eu não sei se eu estou raciocinando do jeito certo. Eu estou pensando que, como a gente fez na parte de vetores, para fazer o produto escalar, era uma matriz linha por uma matriz coluna. Uhum. Nesse caso que por exemplo, ali o V é covariante e o W é variante, né? Tem Sim. a ver com matriz linha e coluna também ou não? Sim, se você quiser uma interpretação desse negócio é que esses índices para baixo são aqueles associados com o vetor linha, então índices covariantes com vetor linha e índices contravariantes com vetor coluna. Essa é uma possibilidade. Ou vice-versa, se eu troco a ordem. Hoje a gente vai ver um pouco mais formalmente de onde é que vem essa expressão aqui. Então, as coisas vão começar a se encaixar um pouco mais. Mas você está certo. Tá legal. Linha, coluna.
Perfeito. Mas e aí em tensor que tem 2 índices, isso aí não vale mais, então? Não, porém, você, por exemplo, esse G, alfa, beta, como isso aqui tem 2 índices, exatamente que nem uma matriz, você pode sempre representar isso como uma matriz. Neste caso, alfa seria o índice de linha e beta o índice de coluna, que nem na matriz. Convencionalmente, a gente sempre fala que o primeiro é o índice que está identificando a linha, então você está se movimentando na vertical, e beta é sempre o índice que está identificando a coluna, então você está se movimentando na horizontal. Mas isso é uma convenção. Porém, a coisa boa é que é uma convenção que é universalmente aceita. Então, não há ambiguidade. Mas se levantar um dos índices, vai ser outra matriz, então? Agora a gente vai ver um exemplo que, dependendo da posição desses 2 índices, a forma, a tabela em si vai ser diferente. Isso sim. Tá legal, obrigado. Imagina. Mais alguma questão, gente? Professor, Opa! ontem, quando o senhor escreveu o delta de Kronecker, né? O senhor escreveu como sendo uma derivada entre 2 coordenadas, por exemplo, del que alfa, del que beta. Sim. E aí o senhor utilizou o argumento de tipo, pensar o que alfa, por exemplo, que está lá em cima, como uma composição de funções para inserir um Q grande, um del que mi, por exemplo, ali no meio. Sim. Eu só fiquei com uma dúvida, porque, por exemplo, o Q alfa, que está lá em cima, quando você derivou em relação ao Q beta, então seria algo como um Q alfa, que é função de Q grande, que é função dos demais Qs, Sim. Isso certo? mesmo. Isso. Eu só fico com medo, porque não parece que a gente cai num loop infinito fazendo isso? Que é função de Q grande, que é função de Q pequeno, que é função de Q grande? Beh, não no sentido que você para numa certa altura, quando você parar. Então, claro que você poderia continuar a usar essa regra, ou seja, Qzinho, função de Q grande, que é função de Qzinho, e ir para frente. Porém, se você for continuar, o que vai aparecer são sempre matriz jacobiana da transformação que multiplica a jacobiana inversa. Então, essa aqui vai se simplificar. Perfeito. Beleza. Beleza? Obrigado. Imagina. Mais alguma coisa, gente? Ok. Então, parece que vocês estejam relativamente satisfeitos. Então, eu vou supor que vocês agora sabem tudo do que a gente falou na aula passada, tá bom? Então, vamos finalmente ver esse exemplo. Então, aqui vocês têm as fórmulas principais que a gente deduziu na aula passada. Então, agora, o que eu quero fazer com vocês é mostrar um exemplo explícito de tudo isso ambaradã que a gente acabou de montar. O exemplo explícito, de novo, vai ser um exemplo in R2, e vamos considerar a coisa mais trivial. Vamos ver como é que funciona métrica e componente contravariante, componente covariantes, em coordenadas polares. Ok? Então, digamos que eu escolho como coordenadas Qzinho, então Q1 e Q2 são minhas coordenadas cartesianas, então isso aqui são minhas coordenadas iniciais, e as coordenadas Q grandes, 1 e 2, são as coordenadas polares, que são o Rzinho e o θ. Ok? Agora, com coordenadas cartesianas, a gente já sabe que o tensor métrico, G alfa beta, é simplesmente um delta alfa beta. O que eu quero entender agora é quanto vale o tensor métrico em coordenadas polares. Ok? Então, para deduzir isso, temos 2 jeitos de fazer a conta. Primeiro é usar essa definição aqui do meu tensor métrico, em termos de produto escalares entre os vetores da base de coordenadas. Ou eu posso usar o fato que sei como esse tensor métrico transforma quando a gente aplica uma transformação de coordenadas. Então, eu vou começar com a métrica em coordenadas cartesianas e transformar na métrica em coordenadas polares. Os 2 resultados têm que ser exatamente iguais. Então, vamos começar com o primeiro. Okay? Então, vamos primeiro usar a definição. Então, quando eu uso a definição, agora, para fixar a notação, como eu estou interessado no tensor métrico
nessas coordenadas maiúsculas, o tensor métrico nas coordenadas polares tem que ser o G maiúsculo. Ok, então isso é o objeto que eu quero calcular. G minúsculo são nessas coordenadas aqui, G maiúsculo associado com essas coordenadas maiúsculas. Então, G maiúsculo, alfa, beta, de acordo com essa definição aqui, é o produto escalar entre os vetores da base de coordenadas associados com as coordenadas Q grande, como a gente viu na aula passada. Então, vamos lembrar quais são esses vetores da base de coordenadas nas coordenadas dadas pelas coordenadas polares. Isso é uma conta que a gente fez. Então, se vocês lembram, a gente tinha dois vetores. Primeiro é ERzinho, que é um vetor normalizado, a gente viu, e o ERzinho tem essa forma aqui. E depois a gente tinha o Eθ. Θ é um pouco diferente, porque aqui, se vocês lembram, aparece explicitamente a coordenada radial. Então, isso aqui é menos seno de θ, cosseno de θ. Essa é uma conta que a gente fez na aula passada, ok? Então, se vocês não lembram, mais tarde vocês podem recuperar esse resultado. Então, vamos lá. Então, agora eu vou escrever a tabela associada com o tensor métrico G grande, então, nas coordenadas polares, com os dois índices para baixo, então, dois índices covariantes. Então, quando eu escrevo a tabela desse objeto, eu escolho de colocar essas parênteses, só para lembrar que eu vou escrever isso em forma matricial, ok? Não estou mais falando apenas da componente alfa, beta, fixando alfa e fixando beta, mas agora eu vou considerar todas as possibilidades. Então, isso aqui é uma tabela que é feita assim. Isso aqui é ER escalar com ER, ER escalar com Eθ, Eθ escalar com ER, e o último vocês podem imaginar que é simplesmente Eθ escalar com Eθ. Ok? Essa ordem devida simplesmente ao fato que eu estou escolhendo Rzinho como ser a coordenada Q grande 1 e θ como ser a coordenada Q grande 2. Ok? Então, linha identificada pelo Rzinho e coluna pelo outro. Ok? Então, vamos lá. Quanto vale o produto escalar desse vetor aqui com ele mesmo? Bom, esse é um vetor que é normalizado. Então, a norma dele vai ser igual a 1. Então, a primeira entrada já está feita. Vamos fazer agora esse produto escalar entre ER e Eθ. Esse aqui são ortogonais. Então, o produto escalar entre eles tem que ser igual a 0. Mesma coisa aqui, porque a única coisa que está mudando é a ordem. A única coisa que está sobrando é calcular esse produto escalar entre Eθ e Eθ. Então, isso aqui quadrado. Então, esse vetor aqui, essa parte aqui é normalizada, mas tem esse Rzinho na frente. Então, quando eu calculo o produto escalar desse vetor com ele mesmo, essa parte que está na coluninha vai me dar 1, mas tem um R quadrado na frente. Então, aqui eu tenho que pôr um R quadrado. Então, isso aqui é o tensor métrico no plano R2 em coordenadas polares. Então, como vocês estão vendo, o tensor métrico, apesar que a gente está falando de R2, é um plano, okay? Não tem curvatura, não tem nada, não tem nenhuma complicação, só pelo fato que a gente está escolhendo coordenadas polares, esse tensor métrico não é mais igual à identidade. Ok? Então, isso aqui é o primeiro jeito para fazer essa conta. Agora, o segundo jeito para fazer a conta é aplicar a regra de transformação do meu tensor métrico. Ok? Então, se vocês lembram, G alfa beta, vocês podem calcular como o produto de duas derivadas, que agora vamos escrever usando nossas regras mnemônicas, ok? E isso aqui tem que ser multiplicado, ou seja, somado no sentido de Einstein, por o tensor métrico nas coordenadas iniciais, que vai ser um delta, ok? Então, por enquanto, eu vou escrever Gzinho aqui, para não fazer confusão. Depois, isso aqui vai ser simplesmente um delta mínimo, ok? E agora a gente tem que escolher como preencher essas entradas aqui das derivadas. Então, vocês lembram que o índice alfa tem que ser relacionado às coordenadas Q grandes. Está para baixo, então a coordenada Q grande tem que aparecer aqui. Mesma coisa com o índice beta. Então, o Q beta grande tem que aparecer aqui. Aqui em cima tem que ser coordenadas pequenas, porque
A coordenada aqui vai estar relacionada com esse índice mi, e a coordenada aqui com esse índice ni. Então, aqui eu vou colocar Qzinho mi e Qzinho ni. Ok? Isso aqui é a regra de transformação. Então, agora, escolhendo diferentes valores de alfa e beta, alfa igual a 1, beta igual a 1, alfa igual a 1, beta igual a 2, e assim para frente, e calculando essas derivadas, uma vez que eu sei que este G' nas coordenadas cartesianas é simplesmente o delta de Kronecker, eu posso fazer essa conta. Então, o que eu vou fazer é calcular uma entrada, ok? Vou calcular essa entrada 2, 2, para ver que a gente está recuperando o R quadrado, ok? Depois as outras vocês podem fazer e verificar que essa dá 1, essa dá 0, essa outra dá 0. Professor, Opa, pode falar. só usando essa técnicazinha para lembrar a fórmula das derivadas, o que é que impediria, por exemplo, da gente escolher Qzão grande em cima com alfa embaixo e Qzinho pequeno embaixo com o mi embaixo também? Porque dessa forma a gente recuperaria mi em cima e também Qzão grande e alfa embaixo. Tipo, o que é que a gente pode fazer para eliminar a ambiguidade? Sim, você pode também fazer isso, só que aí você tem que saber como as coordenadas com índices para baixo transformam, que é uma coisa que a gente não definiu. Se você lembra, a única coisa que eu defini é como as componentes de um vetor com componente covariante transformam, mas não o que acontece com as coordenadas. Claramente, isso é porque eu não quis introduzir essa complicação a mais. Mas, em princípio, se a gente fizesse a dedução mais geral, aquela transformação que você mencionou, no qual isso está em cima com o índice para baixo, isso está embaixo com o índice para baixo também. Não, desculpa. Bom, um dos dois. Bom, na ordem. Isso mesmo. É isso mesmo, né? Aí dá para mostrar que o resultado final é exatamente idêntico ao que eu vou derivar agora. Não tem diferença nenhuma. Tudo bem. Tudo bem? Beleza. Então, as coisas, de uma forma ou da outra, se combinam para sempre dar esse resultado. Não pode ser diferente do que assim, né? Porque esse resultado é baseado na definição geral do que é o tensor métrico. Então, aquele tem que ser o resultado final. Pelo menos até que a gente coloca esses dois índices embaixo. Quando a gente começar a levantar os índices, aí as coisas mudam, ok? Mas aí a gente vai ver o que vai acontecer. Beleza? Beleza, obrigado. Imagina. Ok, então vamos agora calcular, aplicar essa regra de transformação do tensor. E vamos ver o que é que acontece. Então, como prometido, eu vou calcular para alfa igual a 2 e beta igual a 2, que é essa entrada aqui. Ok? Então, alfa igual a 2 e beta igual a 2. Então, aqui eu vou ter G22 igual. Então, vamos ver. O índice alfa é igual a 2, o índice beta é igual a 2, estou somando sobre o índice mi e estou somando sobre o índice ni, porque são repetidos. Então, o que eu tenho que escrever aqui é d que... bom, vamos escrever direitinho. D que mi em D que grande 2, D que ni em D que grande 2, delta mi. Ok? E agora eu vou abrir os vários termos, ou seja, vou dar para mim todos os valores possíveis e para mim todos os valores possíveis. Isso aqui é dq1 em dqzão 2, dq1 em dqzão 2, delta 1 mais dq1 em dqzão 2, dq2 em dqzão 2, delta 2, mais... E com isso, eu acabei todas as possibilidades para esse índice ni, quando aqui eu coloco 1. Então, agora eu tenho que colocar aqui no primeiro 2, de novo um dq1, em dq2, isso aqui é um delta 2, 1, e, enfim, mais dqzinho 2 em dqzão 2, dqzinho 2 de novo em dqzão 2, delta 2, 2. Ok? Então, isso aqui é... Bom, realmente vocês estão vendo que acaba sendo mais trabalhoso, claramente, do que esse cálculo, ok? Mas vamos ver que o resultado é igual. Para fazer essas derivadas, eu tenho agora que escrever qual é a relação funcional entre as coordenadas Q minúsculos e as coordenadas Q maiúsculos. Então, aqui embaixo, eu vou escrever essa
relação funcional. E vamos ver o que sai. Então, a gente sabe que escrito na nossa notação usual, x é igual a r cosseno de θ e y é igual a r seno de θ. Agora, vamos traduzir essa expressão aqui na notação usando as coordenadas Qzinho e Qzão. Então, x1 é Qzinho 1. R é Q maiúsculo 1. θ é Q maiúsculo 2. Y é Q minúsculo 2. R, de novo, é Q maiúsculo 1. E depois eu tenho o seno de θ, que é Q maiúsculo 2. Então, na notação de coordenadas Q minúsculo e Q maiúsculo, essa relação aqui, que é a relação que a gente conhece muito bem, é simplesmente igual a isso. E então, agora eu vou usar esse resultado aqui. E vamos ver o que acontece. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é simplificar minha vida e observar que esse Δ12 é igual a zero. Lembra-se que delta é igual a zero quando dois índices são diferentes. Então, isso aqui é igual a zero. E também Δ21, claramente, vai ser igual a zero. Δ11 é igual a 1 e Δ22 é igual também a 1. Ok? Então, a única coisa que está sobrando aqui é justamente calcular essas derivadas. Então, vamos ver o que vai acontecer. dq1, então, eu tenho que derivar essa primeira linha. Respeito ao quê? Respeito ao Q grande 2. E depois tenho que fazer exatamente a mesma derivada. Então, dq1 em dq grande 2 é igual a Q grande 1 menos seno de Q grande 2. Então, isso aqui fica Q grande 1, um sinal menos, o seno de Q grande 2. E agora tudo isso quadrado, porque isso está aparecendo duas vezes aqui. Ok? Exatamente a mesma derivada, eu tenho que multiplicar essa derivada para ela mesma. Então, isso aqui, primeiro termo. Mas, vamos agora fazer a derivada de Qzinho 2 em relação a Qzão 2. Então, a derivada dessa segunda linha respeito a esse Q maiúsculo 2. Então, o que acontece quando eu faço essa derivada? Q1 sobra, esse seno vira cosseno. Então, aqui eu tenho mais Q1 cosseno de Q2, e de novo, eu tenho que pegar a derivada e multiplicar por ela mesma. Então, aqui está aparecendo o quadrado. Então, vamos ver. O que isso aqui está dando? Bom, menos tem um quadrado, tanto faz. Q1 quadrado e Q1 quadrado posso pôr em evidência. E aqui está sobrando seno de Q2 quadrado mais um cosseno de Q2 quadrado. Seno mais cosseno dá 1. Então, o que está sobrando aqui é Q grande 1 quadrado. Mas Q grande 1 quadrado é Rzinho. Então, a entrada 2,2 do tensor métrico é igual a Rzinho, que é exatamente o que a gente achou aqui. Agora, se vocês fazem esse mesmo procedimento, mudando os índices aqui, então, por exemplo, 1, se vocês escolhem 1 aqui, vocês vão achar 1. Se vocês escolhem 2, vocês vão achar 0. O cálculo para 2,1 nem precisa fazer, porque a gente já sabe que o tensor métrico é simétrico. Então, se isso aqui for igual a 0, isso aqui necessariamente tem que ser igual a 0. Okay? É um bom check, mostrar que tanto isso quanto isso são igual a 0, só para verificar que, de fato, esse objeto é simétrico. Ok? Então, pronto. Então, a gente vai ter que trabalhar com esse tensor métrico aqui. Não interessa como a gente faz a conta, o resultado vai sempre ser o mesmo. Então, deixa eu apagar toda essa bagunça. E agora vamos ver mais alguns aspectos. Vamos brincar um pouquinho com esse tensor métrico. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é quanto vale o tensor métrico inverso. É simples para calcular. Então, tensor métrico inverso, a gente sabe que é G grande com dois índices para cima. E agora, o que eu vou fazer é escrever para vocês a tabela. Bom, para esse objeto ser o inverso disso, significa que eu tenho que calcular o inverso dessa matriz aqui. O inverso dessa matriz aqui é simples, porque isso é uma matriz diagonal.
Então, primeira componente 1, 1 vai ser 1. Componente 2, 2 vai ser 1 sobre a r quadrado, para compensar esse r quadrado aqui. Isso fica 0, isso fica 0. Então, tensor métrico inverso, a gente calcula simplesmente olhando essa expressão e tem essa expressão aqui. Então, veja bem. Dois índices aqui estão embaixo. E o Rzinho está no numerador. Os dois índices aqui estão em cima e o Rzinho está no denominador. Então, como prometido, de fato, a posição desses dois índices, o fato que eles sejam ambos convariantes ou ambos contravariantes, modifica a forma explícita da matriz que eu estou associando com esse tensor métrico. Ok? Aqui o Rzinho está para cima, aqui o Rzinho está para baixo. Vamos ver um terceiro exemplo. Vamos agora calcular essa matriz. Um índice está para cima e o outro está para baixo. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, eu sei que eu posso começar com o tensor métrico, que tem os dois índices covariantes, e usar o tensor métrico inverso para levantar um dos dois índices. Então, aqui eu vou fazer G, alfa, mi, G, mi, beta. Estou somando sobre esse mi, ok? Primeiro índice para cima que está ficando livre é alfa, então esse aqui tem que ser alfa. O segundo índice que está ficando livre está para baixo, o nome dele é beta, então isso aqui tem que ser beta. Só que quando eu faço essa soma sobre mim, vocês estão vendo que a estrutura que eu tenho é exatamente aquela de um produto entre duas matrizes. Se vocês lembram, no produto entre duas matrizes, o índice de linha da primeira fica livre, o índice de coluna é somado sobre o índice de linha da segunda, e o índice de coluna da segunda fica livre, que é exatamente essa estrutura aqui. Então, o que isso está me dizendo é que a matriz associada com esse tensor métrico meio que torto, okay? Com um índice contravariante e outro índice covariante, eu simplesmente calculo pegando essa matriz aqui, que é aquela do tensor métrico que está aqui como primeiro fator, e multiplico para essa matriz aqui, que é a matriz do tensor métrico com dois índices covariantes, que é esse segundo fator. Então, aqui eu vou ter 1, 0, 0, 1 dividido por r quadrado, multiplicado por 1, 0, 0, r quadrado. Então, olha o que está acontecendo. Isso com isso dá 1. O elemento fora da diagonal fica 0. Isso fica 0. Esse 1 sobre Rzinho, que multiplica Rzinho, dá 1. Essa é a forma matricial dessa combinação aqui de índices. Então, vocês veem que, de fato, o que eu falei para vocês, que a posição dos índices é fundamental, vocês não podem não dar essa informação, é, de fato, uma coisa que é importante, porque a gente tem o mesmo objeto, sempre do tensor métrico que eu estou falando, mas, de acordo com a posição dos índices, a forma da matriz é completamente diferente. Até a gente vê que quando tem um índice contravariante e um índice covariante, essa matriz se reduz a um delta. Então, isso aqui, eu posso escrever que isso é um delta alfa beta. Só que agora o alfa e o beta tem um para cima, um para baixo, porque tenho que respeitar essa ordem de índices que está no lado esquerdo. Ok? Muito bem. Vamos ver as componentes contravariantes e componentes covariantes, como funciona. Então, vamos supor que agora eu tenho um certo vetor. Sim. Pode falar. Quando o tensor com os índices baixos ele é uma matriz diagonal, essa forma com índice em cima e índice baixo sempre vai ser uma entidade, né? Não, desculpa, não te entendi. Não consegui te ouvir. Quando o tensor for uma matriz diagonal, essa matriz com índice em cima e índice baixo sempre vai dar na identidade, né? Sempre, sempre. Exatamente. Sim, sempre. Sim, você está certo. E mais uma pergunta. Sim. Tem algum, digamos, um significado físico desses índices em cima e embaixo? Não é muito físico. Então, não tem. A gente pode trabalhar tanto com índice para baixo, quanto com índice para cima, ou com índices mistos. O importante é que a gente seja coerente. O que interessa na física é simplesmente
saber como esses objetos transformam ou mudarmos de coordenadas. Uma vez que eu tenho, pensa uma equação, por exemplo, a lei de Newton. Uma vez que eu garanto que o lado esquerdo e o lado direito da lei de Newton transformam da mesma forma para a transformação de coordenadas, eu posso escolher de trabalhar com índices covariantes, contravariantes, mistos, tanto faz. Não tem nenhum impedimento físico, não tem nenhuma escolha de índices preferencial. É exatamente o mesmo conteúdo. Então, não tem nenhum problema. Tá? Certo, obrigado. Imagina. Muito bem. Então, vamos agora ver um vetor. Então, primeiro eu falo para vocês que esse vetor com componentes contravariantes, aliás, desculpa, nessa base maiúscula, então aqui tenho que pôr um vesal maiúsculo, é escrito assim. Então, nessas componentes contravariantes, eu posso escrever V alfa, ou ainda melhor, com uma parêntese normal, como V1, V2. Ok? Com os dois índices para cima. Isso segue diretamente dessa escolha aqui. Eu estou dizendo que o primeiro está me dizendo qual é a projeção ao longo do primeiro vetor de base, e o segundo está me dizendo quanto vale a projeção ao longo do segundo vetor de base. Okay? Então, posso sempre representar isso como um vetorzinho coluna. Quanto vale agora o mesmo objeto, mas com componente covariante? Então, vamos usar a definição. Isso aqui tem que ser Gesal alfa beta multiplicado por V beta. Então, como é que eu posso fazer essa conta? Bom, esse Gesal alfa beta é essa matriz aqui. Esse V beta é esse vetorzinho coluna. E, de novo, vocês veem que a organização dos índices é exatamente aquela que a gente já viu no produto entre uma matriz e um vetor. Então, esse objeto aqui é simplesmente minha matriz do tensor métrico, multiplicado pelo vetorzinho que contém as componentes contravariantes. Então, a gente descobre que esse primeiro é V1 e esse segundo é R quadrado V2. Escrito com os índices covariantes, isso seria V1 para baixo, V2 para baixo. Então, isso aqui mostra também que não é apenas suficiente tomar cuidado com a posição dos índices quando a gente fala desses objetos que podem ser descritos como matriz. Mas também os vetores, olha as componentes do vetor. A componente covariante 1 é idêntica à componente contravariante 1, maravilha. Componente contravariante 2 é igual a R quadrado, componente contravariante 2. Então, tem uma diferença. Esse componente aqui não é igual a esse componente. Ok? Então, o fato que o índice esteja para cima, o fato que o índice esteja para baixo, é fundamental. Essa informação é fundamental para conseguir fazer as contas direitinhas. Ok? Agora, por que até agora vocês não tiveram que se preocupar de índice para baixo e índice para cima? Porque o que vocês fizeram até agora é essencialmente sempre trabalhar com coordenadas cartesianas, implicitamente, ok? Mesmo quando vocês estavam trabalhando com coordenadas polares, vocês sempre iam acabar ortonormalizando os vetores de base, ok? E aquela ortonormalização, essencialmente, implica que todos os tensores métricos, aquele calculado com coordenadas cartesianas, aquele calculado com coordenadas polares, assim para frente, são todos iguais à identidade. Se o tensor métrico for igual à identidade, isso significa que componentes covariantes são exatamente iguais às componentes contravariantes, porque nunca vai ter esse problema que tem um fatorzinho aqui ou um fatorzinho aqui em cima. Ok? Então, em Rn, em Rn, supondo que vocês usem coordenadas, base de coordenadas ortonormalizadas, aí você não precisa se preocupar com índices para cima ou para baixo. Índices contravariantes e índices covariantes são exatamente equivalentes. Então, por isso que até agora
também a gente, nos primeiros 3 módulos desse curso, nunca a gente se teve que se preocupar. Então, por que agora a gente tem que se preocupar? Porque se eu for trabalhar em RN, aparentemente tudo isso é redundante, né? Não é que não faça sentido, mas é muito trabalho para trabalhar em RN. E de fato é verdade. Para trabalhar em RN, tudo esse formalismo é muito trabalho. Mas, como falei na aula passada, esse formalismo pode ser generalizado a qualquer tipo de espaço. Por exemplo, superfícies ou espaço-tempo e coisas assim. E lá, naqueles espaços, vocês tipicamente não podem ortonormalizar os vetores de base. Então, o que a gente está fazendo é usar um caso trivial como aquele de RN, apesar que, nesse caso, não é necessário usar todo esse formalismo, mas para nos aquecer e para tentar entender o que é que acontece nos casos nos quais a gente, de verdade, precisa usar todo esse formalismo. Exemplo trivial, muito simples. Relatividade restrita. Espaço-tempo, agora é um objeto único. A métrica não é identidade. A métrica, no espaço-tempo da relatividade restrita, é 1, menos 1, menos 1, menos 1. A menos de um sinal que vocês podem escolher. Então, você vê que é identidade, isso aqui é componente temporal, a primeira é componente temporal, essas 3 são as componentes espaciais. Então, neste caso aqui, se eu calculo norma de vetores, se eu calculo o que acontece ao transformarmos esses objetos com os quais a gente trabalha por coordenadas diferentes, saber quanto vale esse tensor métrico aqui, e que esse tensor métrico aqui não é igual à identidade, é de fundamental importância. Okay? Então, a gente não precisa nem ir até a relatividade restrita ou dizer, estou trabalhando num espaço curvo, tem uma curvatura, então tipo uma esfera, um hiperboloide, coisa um pouco bizarra. Não. Também o espaço da relatividade, o espaço-tempo da relatividade, que é um espaço-tempo plano ainda, ok? Porque é R3 mais o tempo, mas para deixar as coisas compatíveis com a relatividade, eu não posso escolher a métrica como ser igual à identidade, mas eu tenho que dar esses sinais diferentes. Então, naquele espaço, é fundamental usar todo esse formalismo que eu estou montando para vocês. Ok? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que não tenha ficado clara? Professor, o vetor V que o senhor escreveu do lado esquerdo do quadro, o senhor escreveu ele com o índice alfa em cima, e a gente depois descobriu como é que funcionava o alfa embaixo. Como é que ficaria esse vetor V escrito com o V alfa embaixo, e tipo, o teu vetor da base ficaria com alfa em cima? Como é que seria? Então, sim, existe um jeito para escrever isso da forma seguinte. V alfa, um vetor de base com índice alfa em cima. Agora a gente vai introduzir esses objetos. Eu vou mostrar para vocês o que são esses objetos assim. Mas eu poderia escrever esse vetor também dessa forma, ok? Tem um pequeno detalhe, que na verdade se isso aqui é um vetor coluna, isso aqui eu deveria escrever como transposto, como vetor linha, ok? E agora a gente vai ver por quê. Beleza. Beleza? Mais alguma questão? Professor, Sim. no caso da delta de Kronecker, essa questão dos índices embaixo ou para cima é mais para manter a coerência da notação, né? Porque, a princípio, a delta é identidade, então, né? Beleza. Exatamente. Digamos, é um trabalho a mais que você está fazendo, no caso do delta de Kronecker, mas é um trabalho que vale a pena fazer, porque senão você começa a bagunçar os índices para cima e para baixo, e no final do que você está fazendo, o resultado vai sair errado, com certeza. Então, é melhor se dar a esse trabalho a mais, mas garantir que o fluxo lógico esteja correto. Perfeito. Beleza. Professor, Sim. eu fiquei um pouquinho confuso com a ideia que você falou que a gente sempre trabalhava com, essencialmente, nas coordenadas cartesianas. Aí, nesse caso, que a gente trabalhou com coordenadas polares e a métrica ficou algo diferente, é por causa do Rzinho que está na frente do Eθ ali? Sim, exatamente. Exatamente. O que a gente viu no terceiro módulo do curso é que o que a gente chamava de Izinho R e Izinho θ eram os vetorzinhos, esses vetorzinhos aqui, mas normalizados. Então, isso aqui já é normalizado, não dá problema. Esse aqui, para normalizar, eu tenho que dividir por R. E se você lembra, esse R aqui é a razão para aparecer esse Rzinho aqui. Então, se eu normalizo,
o tensor fica identidade. Esse fica identidade, e esse fica identidade. E aí não tem problema com se preocupar de componentes contravariantes ou componentes covariantes. Porque se o tensor métrico é identidade, são todos iguais. Perfeito. Obrigado. Imagina. Muito bem. Então, agora, bom, espero nessa altura de ter convencido vocês que é fundamental prestar atenção na posição dos índices. Espero de ter convencido vocês também que há uma boa razão para a gente não ter se preocupado até agora com toda essa bagunça dos índices, porque não, de fato não era necessário. Mas, como a gente vai ver daqui a um pouco, provavelmente, eu acho que foi um pouquinho otimista demais na aula passada. Eu não acho que a gente vai acabar hoje, acho que a gente vai acabar na terça-feira da semana que vem, ok? Mas, como a gente vai ver provavelmente na terça-feira, apesar que tudo esse formalismo não é necessário em espaços RN, por exemplo, no espaço da mecânica de Newton, é útil porque isso nos está dizendo como as coisas têm que transformar. E isso aqui é um princípio que a gente vai ver que é chamado de covariância, que é a formulação matemática, se vocês quiserem, do princípio de relatividade. Qualquer princípio de relatividade vocês estejam considerando, aquele de Galileu, aquele de Einstein, tanto faz, ok? A formulação matemática é chamada de covariância e é tudo baseado nesse negócio que a gente está montando, ok? Mas antes de falar dessa covariância, agora eu quero dar um pulo para o formalismo, ok? Então, vamos ver o tratamento formal dos tensores. Então, agora vamos pôr a matemática direitinha. Até agora a gente fez mais ou menos com as mãos, pedindo que coisas, não, por exemplo, a norma não tem que transformar, então isso nos levou a introduzir um componente covariante, o tensor métrico tem que transformar de uma certa forma, isso nos levou a calcular as regras de transformação. Agora a gente vai pôr tudo com uma formulação matemática mais correta, ok? Que vocês podem imaginar, nossa, vai ter que ser uma bagunça enorme. Não, vai ser uma coisa muito simples. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como o tensor métrico pode ser formalizado. Deixem só um momentinho que eu vou trocar a caneta. Então, para formalizar o tensor métrico, a gente vai fazer o raciocínio seguinte. Então, vamos lembrar que nossa definição do tensor métrico é a seguinte, ok? Sempre bom lembrar. Isso aqui é EQ alfa escalar com EQ beta. Então, vocês veem que o que a gente fez é relacionar o tensor métrico com o produto escalar. Uma das propriedades fundamentais que a gente viu desse produto escalar é o fato que esse produto escalar é linear nos dois argumentos. Lembre-se que a gente está falando de espaços reais. Então, a gente não tem aquela complicação que a gente viu nos espaços complexos, que a linearidade em um dos dois argumentos tem que dar um complexo conjugado. Aqui tudo é real, então, se eu for multiplicar esse lado aqui por um certo número, ele pode entrar ou sair do produto escalar, tanto faz, ou o mesmo número pode entrar e sair do segundo componente, tanto faz. Então, o que a gente vai fazer é definir um objeto que funciona da forma seguinte. Eu defino um objeto G, que pega valores em V, produto com V, V é o espaço vetorial no qual a gente está trabalhando, e me dá de volta um número real. Mas eu não vou pegar uma função G qualquer. Eu vou pegar uma função G que seja bilinear. Bilinear porque é a mesma propriedade que esse produto escalar tinha. Ok? Então, o que significa bilinear? Agora a gente vai ver. Então, qual é a ação desse G? Bom, ele pega dois vetores daqui, V e W, ok? Nesse produto cartesiano, e me dá de volta um objeto, que eu vou chamar G aplicado a VW, que eu escolho ser o produto escalar entre V e W. Ok? Isso é minha escolha. Essa é a escolha mais comum. Todas as vezes que a gente tem um produto escalar no espaço, tipicamente a gente faz essa escolha.
Agora, claramente, vocês podem se perguntar, bom, mas se eu estou falando de um espaço maluco no qual, por alguma razão, eu não tenho um produto escalar, não consigo definir um produto escalar. Bom, você pode trasladar muitas das coisas que a gente vai dizer agora, mais para frente, naquele espaço também, só que vai dar mais trabalho, mas muitos resultados vão ser válidos, ok? Por simplicidade, a gente simplesmente vai pegar um espaço vetorial que admita produto escalar, ok? Muito bem, então, o que é que significa agora que esse aqui é bilinear? Bom, o fato que isso aqui seja bilinear significa a coisa seguinte: números podem sair dessa primeira componente e números podem sair dessa segunda componente. Vetores não, vetores têm que ficar dentro. Mas os números, eles podem entrar ou sair como eles quiserem. Então, vamos decompor esses dois vetores na base de coordenadas. E vamos ver o que acontece. Então, aqui eu vou obter G calculado em V alfa e Q alfa. E o W eu vou escrever como W beta e Q beta. Ok? Agora, o que é que a gente tem? Bom, esses dois, EQ alfa e EQ beta, são vetores, então não pode sair desse objeto. Mas V alfa e V beta são números. Então, V alfa e V beta vão sair. Isso aqui fica V alfa, W beta, G aplicado a E de Q alfa e de Q beta. O que é esse objeto aqui? Bom, se eu agora uso minha definição do que é a ação do vetor G em nível de dois vetores, que é essa daqui, esse termo aqui eu vou escrever como produto escalar entre E de Q alfa e de Q beta. Justo? Ou seja, esse termo aqui é nada mais e nada menos do que eu chamei G alfa beta aqui em si. Então, olha o que está acontecendo com essa construção. Porque você vê, a priori, nada estava garantindo que essa construção nos ia me dar uma coisa que a gente já conhecia. Mas olha bem, tudo isso eu posso sintetizar da forma seguinte. O produto escalar entre V e W é igual ao quê? É igual a V alfa, W beta, G alfa beta. Que é exatamente a expressão que a gente tinha construído na aula passada. Então, o formalismo matemático que está atrás dessa escritura, dessa forma, dessa equação, ou seja, que o produto escalar pode sempre ser escrito como a soma de componentes contravariantes dos vetores para as componentes covariantes do tensor métrico, simplesmente está saindo da nossa escolha de descrever o tensor métrico como uma função bilinear que está agindo no espaço vetorial e dá de volta o número real. Ok? Então, aqui a gente já está vendo o que é que são tensores. Isso aqui era um tensor, justo? Então, tensores são simplesmente funções multilineares. São funções que não são simplesmente lineares, mas eles podem agir em vários termos de produtos, por exemplo, produto V, várias vezes, e dá de volta um número real. Esses são tensores. Nada mais e nada menos do que isso. Okay? Então, quando o pessoal fala, nossa, tensores são objetos extremamente complicados, são completamente malucos. Não, não é nada disso. São a generalização imediata do que vocês fazem na álgebra linear. Em vez de considerar transformações lineares, você considera transformações multilineares. E pronto, e acaba aí. Não tem nada mais. Ok? Professor, Sim. necessariamente temos que voltar sempre para R nessa função? Não, a gente poderia também construir tensores em espaços complexos, mas dá mais trabalho. Então, isso Não, tipo, sempre é C1 ou R1. Nunca vai ser um R2. Não. Isso aqui vai sempre ser um número. Ou real ou complexo. Certo, obrigado. Imagina. Bom, muito bem. Então, vamos dar a definição de um tensor. Ok? De um certo tipo de tensor, porque daqui a pouco a gente vai generalizar. Então, eu vou chamar de tensor de tipo 0R
e olha que é importante que aqui em cima esteja 0, aqui embaixo seja R, a seguinte função. T que haja em V, produto com V, esses produtos são R vezes. Então, esse Rzinho aqui está me dizendo quantos argumentos vetoriais esse vetor está pegando em entrada. Ele vai me dar de volta um número real. Ok? Também a gente vai definir as componentes desse tensor da forma seguinte. T que age para cada um desses espaços na base de coordenadas. Então, aqui eu vou ter E de Q alfa 1, E de Q alfa 2, e assim para frente até chegar a E de Q de alfa R. Isso aqui são as componentes, ok? E a gente dá um símbolo especial para esse objeto. Esse símbolo especial é simplesmente derivado do que estava acontecendo aqui. Você vê que aqui eu tenho um tensor que está agindo em dois vetores de base. Eu aqui chamei isso de G alfa beta. Cada um desses vetores carrega um índice. E aqui eu coloquei o símbolo do tensor com os índices correspondentes. E aqui vou fazer exatamente a mesma coisa. Isso aqui é T com os índices alfa 1, alfa 2, blá, 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 até chegar a alfa R, aqui embaixo. Ok? Então, isso aqui são as componentes do tensor de tipo 0R. Tá? Daqui a pouco a gente vai popular essa primeira entrada aqui em cima. Agora, claramente, isso não está dizendo que o tensor métrico é um tensor de tipo 0,2. 0,2 porque ele tem dois índices para baixo. Ok? Então, ele está agindo num produto de dois espaços vetoriais. Vamos ver o que acontece quando o meu tensor age em vetores gerais. Ok? Em vez de agir na base de coordenadas, vamos supor que agora eu quero calcular T que age em vetores V1, V2 e assim para frente. Ok? Sim. O tensor, ele sempre vai atuar em espaços vetoriais todos com a mesma dimensão? Sim. Sim. Sempre, justo. Sempre que ser produto do mesmo espaço vetorial. Sim. Tá. Tá? Ok. Professor, Opa, sim. daí esse tensor 0R, ele seria R linear? Ou algo assim? Sim, esse tensor aqui é R linear. Perfeito. Obrigado. Sim, exatamente. Todos os tensores são funções multilineares. Então, nesse caso, que ele tem R argumentos, ele tem que ser R linear. Tá? Tudo bem, obrigado. Imagina. Muito bem. Então, vamos ver agora como é que esse tensor T está... Sim, pode falar. Esses Vs, ele é R1 ou pode ser Rn? Esse O V. V é um É, espaço esse- vetorial qualquer. RN. Então, pô, tô confuso porque você está usando aqui que o T é E que alfa 1, alfa até o alfa R. Só que para isso a gente deveria ser até alfa N, que é a dimensão do espaço, não? Não, porque alfa 1 pega valores de 1 até N Ah, tá. e assim para frente. Entendi. Cada um desses índices tem N possíveis valores, mas o número de vetores no qual você está agindo depende do tipo de tensor. Ah, tá, entendi. Ok? Certinho, obrigado. Imagina. Maravilha. Então, vamos agora pegar esse T e vamos aplicar ele nesses vetores. Então, eu preciso de L vetores, justo? Agora, cada um desses pode ser decomposto na base de coordenadas. Isso aqui vai ser T, V1 com componente alfa 1 e Q alfa 1. Assim para frente até chegar a V, R com componente alfa R e Q alfa R. Agora a gente usa o fato que esse T é R linear, então todos os números que estão aparecendo aqui podem pular para fora.
Isso aqui fica V1 alfa 1, VR alfa R. E o que está sobrando agora é T que age nos vetores da base de coordenadas. Isso aqui é E que alfa R. Que é justamente o que a gente chamou de componentes de um tensor. Então, isso aqui é T alfa 1, alfa R. Então, vocês estão vendo qual é a estrutura desse objeto. Isso aqui é simplesmente a generalização do que a gente fez no caso do produto escalar. No caso do produto escalar, a gente tinha dois argumentos. Isso estava me dando o produto escalar. Então, era um vetor contravariante, outro vetor contravariante, multiplicando o G com os dois índices correspondentes. Essa aqui é a generalização a R vetores. Então, aqui vai sempre aparecer R componentes contravariantes e as componentes do tensor vão possuir R componentes covariantes. Cada uma das componentes que aparece aqui em cima tem que ter um correspondente aqui embaixo para somar, ok? De forma que nenhum desses índices fique livre. Isso aqui nos está dizendo que esse objeto não está transformando quando eu aplico transformação de coordenadas. Então, isso aqui é um número, que é exatamente o que a gente tinha declarado aqui. Okay? Então, o fato que o tensor pega em entrada R vetores, mas dá de volta um número, garante que tudo isso não pode, como o número não pode depender da nossa escola de coordenadas, aí, isso aqui claramente também não pode depender da escola de coordenadas. E agora, para derivar a transformação, desses objetos, a gente aplica exatamente o mesmo raciocínio que a gente já viu no caso do tensor métrico. Então, não vou repetir aqui. Vocês lembram? A gente pega a transformação desses vetores aqui de base, usa a linearidade, a transformação sai, e aquele é o fator para o qual eu tenho que multiplicar. E nesse caso, exatamente idêntico. Não dá muda. Ok? Maravilha. Ok. Então, isso aqui era a parte simples. Tá? Tensores com índices covariantes são simples. Agora a gente vai tentar ligar esses índices aqui em cima. Então, agora, esse aqui você vê que eu coloquei para baixo esse R, para lembrar que eu tenho R índices covariantes, todos para baixo. Agora eu vou tentar ligar algum índice para cima. Então, vamos ser modestos para começar. Eu vou ligar um índice. Então, eu vou tentar ver qual é a formulação matemática de um índice para cima. Tá? Aí depois a gente vai generalizar. Isso aqui vai dar um trabalhinho, ok? Porque a gente tem que introduzir um novo ingrediente, um novo objeto, que é chamado de espaço dual. Vou apagar aqui. Ok, então vamos introduzir o espaço dual. Então, qual é a ideia agora? A ideia é a seguinte. Vamos definir um objeto da forma seguinte. V, eu vou colocar aqui um símbolo de estrela, ok? Para distinguir isso de um vetor V, tá? Eu vou colocar esse símbolo. O que é esse V? Esse V é um objeto que pega em entrada um vetor e me dá de volta um número, ok? De novo, eu quero que isso seja linear. Agora não precisa bilinear, multilinear. Tem um argumento só, então ele é linear, ok? Como é que eu vou definir esse objeto aqui? Bom, eu vou definir da forma seguinte. Eu pego aqui um vetor W e o que V estrela W vai me dar, que é esse objeto aqui, eu vou definir como ser o produto escalar entre V, o vetor V, e o vetor W. Ok? Isso é minha definição. Eu estou definindo esse V estrela como ser aquele objeto que satisfaz essa definição aqui. E agora a gente vai ver que dessa definição aqui saem as componentes covariantes de um vetor. Ok? Então, a primeira coisa que eu quero observar é a seguinte. Esse objeto é uma função linear
que está agindo num certo espaço vetorial V. Então, existe um nome para o conjunto de todas as funções lineares que agem no espaço V. E isso é chamado de espaço dual algébrico do espaço V. Okay? Então, esse espaço dual que mencionei é o objeto seguinte. É um espaço V grande estrela, então espaço vetorial estrela. Isso aqui é o conjunto de todas as transformações de V em R, tal que φ seja linear. Esse aqui é o que a gente chama de dual algébrico. Ok? Que definição matemática, então não tem nada para a gente se debruçar. Isso aqui é a definição. Então, em particular, como V estrela é uma função linear dessa forma aqui, a gente pode dizer que Vzinho estrela é um elemento do espaço dual. Agora, esse espaço dual tem algumas propriedades bacanas, ok? Que eu não vou mostrar, mas vou simplesmente elencar. Então, as propriedades bacanas são as seguintes. Então, V estrela é ele mesmo espaço vetorial. Ok? Então, apesar que agora a gente está falando de funções, o fato que essas funções são lineares permite a gente dar a esse espaço aqui uma estrutura de espaço vetorial. Então, tem soma entre funções lineares e tem multiplicação para números. Ok? Além disso, se a dimensão de V é igual a n, isso implica que a dimensão de V estrela também é igual a n. Então, são dois espaços, V e V estrela são dois espaços vetoriais que têm exatamente a mesma dimensão. Daqui, eu posso me perguntar, bom, então como é que eu posso definir uma base nesse espaço? Então, uma base para esse espaço, que na verdade é uma base específica, aquela que a gente vai usar, que é a base, de novo, de coordenadas. Então, como a gente está usando a base de coordenadas no espaço vetorial, eu vou agora definir a base de coordenadas no espaço dual. E essa base é definida da forma seguinte. Eu pego o elemento dessa base de coordenadas no espaço dual, que eu vou chamar de epsilon com o índice alfa em cima. Okay? Isso aqui é o elemento de base. Isso aqui é uma função linear. Justo? Porque isso aqui é um elemento desse espaço V dual. Então, como é uma função linear, ele tem que agir num certo vetor. Então, a base de coordenadas no espaço dual é definida de forma que, quando eu pego um elemento de base e atuo um certo elemento da base de coordenadas do espaço V, eu tenho um delta alfa. Bem, então, a gente geralmente fala que as duas bases são alinhadas. Porque você vê que quando esse alfa corresponde a um alfa aqui, isso dá 1. E quando esse alfa corresponde a um número diferente aqui, a um índice diferente, isso aqui dá 0. Então, é como se o epsilon 1 fosse alinhado com o E1. O epsilon 2 fosse alinhado com o E2. E todos os outros são ortogonais, ok? Ortogonais no sentido que na verdade, o que está acontecendo é que a sal desse epsilon com certo índice num vetor de base com outro índice, dá 0. Okay? Então, eles estão se alinhando nesse sentido. Ok? Então, isso aqui é a definição da base. Tem mais uma propriedade que eu queria discutir, que eu queria mostrar para vocês, que é a seguinte. Em dimensão finita, e só em dimensão finita, então quando a gente tenta estender, generalizar tudo isso, a dimensão infinita, o que eu estou dizendo para dizer para vocês não vale, vale a coisa seguinte. Se eu pego o espaço dual e calculo o espaço dual, então calculo o dual do dual, em dimensão finita, é verdade que isso aqui é V. Então, aplicando essa dualidade duas vezes, em dimensão finita, volto para o espaço inicial. Mas então isso está me dizendo uma coisa muito bacana, porque, olha, esse V, o espaço vetorial, agora, eu posso interpretar como aquele conjunto de funções lineares
que agem nas funções lineares que estão no dual. Ok? Então, a gente descobre que não tem absolutamente nada de fundamental atrás de um espaço vetorial. A distinção entre o que eu chamo de espaço vetorial e o que eu chamo de espaço vetorial dual é simplesmente uma questão de minha definição. Esse aqui também, agora, é um objeto, então, vetores, V, pegam em entrada funções lineares do espaço dual. Então, em particular, o que vai acontecer é que os vetores da base de coordenadas, e que alfa, quando agem nas funções lineares da base de coordenadas do dual, também vão dar um delta. Esse delta é alfa, beta, com essa ordem. Ok? Tudo certinho até agora? Não tem muito para... Aqui eu estou pedindo para vocês aceitarem, ok? Acho que alguém tinha... Sim. Eu não entendi muito bem essa última afirmação do dual ser a própria coisa, porque, num caso, a gente tinha um espaço vetorial que era o V, antes ele era um espaço vetorial qualquer. Agora você afirma que ele é um espaço de funções, sabe? Isso me parece meio confuso. É confuso, mas é assim. Pode ser mostrado que é assim. Eu não estou dizendo que não seja confuso, não estou dizendo que não seja maluco. Mas é assim, pode se mostrar que esse resultado aqui é verdade. Então, o que esse resultado não está dizendo é que tudo que a gente falou até agora, ou seja, vetores, vetor como... olha, eu tenho funções que agem sobre vetores. A gente está descobrindo que também vetores podem agir sobre funções. E tanto faz. A estrutura matemática é exatamente a mesma. Agora, dar uma interpretação intuitiva disso, eu não sei como fazer. Eu aceito esses resultados e vou para frente. Aí, eu acredito que talvez nos cursos, não tenho certeza que nos cursos de física matemática vocês vão ver isso. Talvez se vocês forem cursar fundamentos matemáticos da mecânica quântica, quando for oferecido, acho que, como isso aqui é uma coisa fundamental para a mecânica quântica, acho que lá, por exemplo, o professor João Barata, ou o professor Walter Pedra, o professor Marchetti, acho que eles deveriam demonstrar isso aqui. Agora, como interpretar isso? Aí, gente, vocês estão perguntando demais. Eu não sei como interpretar isso. Eu aceito e daqui vou para frente e vejo quais que são as consequências, ok? Eu sei que isso não é uma verdadeira resposta, mas, bom, mas é assim. Tudo bem. Tudo bem? Ok, muito bem. Então, agora que a gente... Sir. Opa, sim, pode falar. Ali na propriedade da base de coordenadas, o que significa aquele epsilon alfa que o senhor colocou na frente? Epsilon alfa é o elemento da base nesse espaço. A gente usa esse símbolo, epsilon. E para distinguir os índices, assim, aqui a gente estava colocando para baixo, aqui eu vou colocar para cima. Ok, beleza. Bem. Ótimo. Mais alguma dúvida, gente? Maravilha. Então, agora vamos ver como de toda essa bagunça que a gente montou, vão sair algumas propriedades muito bacanas que a gente já viu. Ok? Então, vamos primeiro voltar a esse Vzinho estrela que estava aqui. Agora, esse Vzinho estrela é um elemento específico do dual. Ok? E o dual, a gente acabou de ver, satisfaz todas essas condições. Então, só para lembrar para vocês, esse V estrela, a gente definiu que quando ele age num vetor, eu tenho que obter como resultado o produto escalar entre o vetor V e o vetor W. Isso é a minha definição. Então, vamos agora ver algumas propriedades. Então, a primeira propriedade é que eu quero pegar V estrela e quero aplicar num vetor de base. Então, que é alfa. Eu quero entender o que acontece nesse caso. Então, esse aqui é um elemento do espaço dual, V estrela, justo? Então, se é um elemento do espaço dual, eu posso decompor nessa base de coordenadas do espaço dual. Então, essa decomposição tem que ser a forma seguinte. Aqui eu vou colocar minha função linear de base, ok? E como aqui está aparecendo o índice para cima, para usar a convenção de Einstein, aqui
a componente desse V estrela tem que ter um índice para baixo. Isso aqui já está me dizendo que isso aqui vai sair como uma componente covariante do vetor. Ok? Então, bom, vamos chegar lá. Então, isso aqui agora age nesse E. Perdão, usei o índice errado. Alfa já está aqui, então eu vou usar outro índice, digamos beta. Esse aqui é beta, beta. Isso está agindo em que alfa. E agora vamos usar essa propriedade aqui. O fato que quando eu pego um elemento da base de coordenadas do espaço dual e atuo no elemento da base de coordenadas do espaço vetorial, obtenho um delta. Então, esse objeto aqui é simplesmente um delta beta alfa. Eu estou somando sobre esse beta, ok? Então, como sempre, nessa soma vão sobreviver apenas os índices betas iguais a alfa. Então, isso aqui vai ser V alfa. Como prometido, estão aparecendo as componentes contravariantes. Então, o que é que a gente está descobrindo? O que a gente está descobrindo é que as componentes contravariantes de um vetor, na verdade, o que a gente chama de componentes, desculpa, contravariante, covariante, okay? O que a gente chama de componentes covariantes de um vetor são simplesmente a ação de uma função linear definida dessa forma aqui num elemento da base de coordenadas do espaço vetorial. Então, quando a introdução dessas componentes covariantes requer um passo além do que considerar apenas o espaço vetorial. O que a gente está fazendo é que, na verdade, o que a gente está achando é que na nossa construção formal de tensores, eu tenho que admitir que as componentes contravariantes aparecem que nem sempre. Eu tenho a minha base de coordenadas no espaço vetorial e as componentes que aparecem lá são aquelas componentes contravariantes. As componentes covariantes, ao contrário, aparecem simplesmente uma vez que eu considero o espaço dual. Então, são uma estrutura mais complicada, ok? Então, isso aqui, se vocês quiserem, é a definição formal do que é uma componente covariante de um vetor. Agora, porém, vamos ver que, dada essa definição aqui, todas as outras definições, todas as outras propriedades que a gente viu na aula passada vão seguir. Porque até agora, isso aqui é meio que, tudo bem, fato interessante talvez, mas a gente não está vendo qual é uma interpretação intuitiva desse V estrela. É um objeto abstrato, uma função linear que está agindo num vetor e está me dando esse objeto. Ok? Essa componente, então, tudo bem. Vamos ver agora que, porém, essa propriedade aqui, ou seja, essa definição de componente covariante, leva a todas aquelas propriedades bacanas que a gente viu. Então, para ver isso, vamos fazer a coisa seguinte. Eu vou pegar a ação de V estrela num vetor W. Ok? Isso aqui é um elemento do dual, então ele pode agir no vetor W. Então, agora vamos ver qual é a consequência desse cálculo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é exatamente o que eu fiz aqui. Eu vou decompor esse V estrela na base de coordenadas do espaço dual. Isso aqui vai ser V beta epsilon beta. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o vetor V. Desculpa, com o vetor W. Só que agora isso aqui é um vetor no espaço V. Então, isso aqui vai ter como base nossa base de coordenadas. E as componentes vão ter que ser as componentes contravariantes que a gente conhece. Ok? Então, esse aqui, agora eu vou usar linearidade. A gente sabe que isso aqui é uma função linear, então o número, que é esse W, sai. E o que eu vou obter é V beta que vem daqui, que é esse primeiro fator. Depois vou ter um W alfa. Então, o beta está para baixo, o alfa está para cima. E agora eu vou ter o epsilon com o beta para cima, que está agindo no E, que é alfa para baixo. De novo, esse aqui é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, isso vai ser um delta beta alfa. E agora, vocês veem que tanto alfa quanto beta são somados. Então, como sempre, delta, alfa, beta está selecionando aqueles valores de beta que são iguais a alfa. Então, isso aqui fica o V alfa, W alfa. Mas a gente tinha definido isso, tinha dado essa definição aqui. Então, vocês estão vendo que essa definição de componente covariante de um vetor
é exatamente aquela que me permite recuperar nossa decomposição usual do produto escalar em termos de uma soma sobre componentes covariantes e componentes contravariantes, ok? Então, isso não está dizendo que essa construção dual é justamente a construção que a gente precisa para conseguir construir esse negócio aqui, ok? Essa afirmação aqui. Tem uma coisa que falta. Como conectar esse V-alfa com o tensor métrico? Porque a gente tinha visto que o tensor métrico transforma um índice contravariante para um índice covariante. Então, vamos ver como é que nesse formalismo essa propriedade pode sair. Agora eu preciso fazer uma conexão com o tensor métrico de alguma forma, ok? E o que eu vou fazer é a coisa seguinte. Então, vocês lembram que a gente definiu V estrela de W como o produto escalar entre V e W. Porém, se vocês lembram, a gente definiu outro objeto como ser também esse produto escalar, que era a ação do meu tensor de tipo 0,2, que eu estou chamando de tensor métrico, nos vetores V e W. Justo? Então, agora, formalmente, se eu olho para esse primeiro termo, esse segundo termo, o que eu posso dizer é que quando eu pego V estrela e atuo com esse V estrela num vetor, o que eu estou fazendo é pegar o tensor métrico que age no vetor V e em um outro vetor que agora, que por enquanto, eu não estou especificando. Ok? Tudo bem? Até aqui? Então, isso aqui é linear, porque isso aqui é linear. Então, vamos agora atuar num vetor. Vamos escolher aqui, por exemplo, o vetor W, e vamos abrir as coordenadas desses objetos. Então, se eu agora for pôr o W aqui, e o W aqui, ou seja, em vez de considerar isso como funções lineares, agora eu atuo, eu tenho números, aqui na esquerda, eu vou usar esse resultado aqui. Então, isso aqui vai ser V alfa covariante, W alfa covariante. Tudo isso tem que ser igual à ação de G nos vetores V e W. Mas a gente sabe quanto vale isso, porque a gente calculou. A gente sabe que isso é V alfa, W beta, G alfa beta. Ou, ainda melhor, vamos invertir os índices, vamos mudar de nome aqui. Deixa eu chamar isso aqui de beta e beta. Okay? Por que eu faço isso? Porque agora eu tenho um W beta aqui e um W beta aqui. Como as duas expressões têm que ser iguais, a única forma para isso acontecer é que esse V beta que está para cá é igual a esse objeto aqui. Ok? Então, vamos ver qual é a consequência agora. Isso aqui está me dizendo que a componente covariante de V é igual a G alfa beta, que é esse tensor métrico aqui, multiplicado por V alfa contravariante. Se agora eu uso a simetria do tensor métrico, ou seja, o fato que eu posso invertir a ordem dos índices sem nada acontecer, eu posso descrever isso aqui como beta alfa, e isso é exatamente o resultado que a gente já tinha visto. Ok? Então, a gente tem mais uma confirmação que todo aquele formalismo que a gente construiu intuitivamente na aula passada sai diretamente da gente considerar o espaço dual. Ok? Apesar que a gente não tem uma intuição para o espaço dual, mas o formalismo matemático correto, atrás de tudo o que a gente fez na aula passada, é esse espaço dual. Tá bom? Muito bem. Então, agora... ok. Não falta muito tempo. Então, o que eu vou fazer agora é, agora que a gente entendeu como é que eu posso calcular como é que eu posso introduzir as componentes covariantes, ok? Agora eu vou definir o que são os tensores de tipo R0. Antes eu tinha definido o tensor de tipo 0R. Agora vou invertir o papel de R e do 0, ok? E vamos ver. Então, tensores
de tipo R0 são os objetos seguintes. Eu pego um objeto, o tensor, que eu vou chamar de T. Agora, quando o Rzinho estava aqui embaixo, o zero estava aqui em cima, isso aqui estava agindo em R produtos do espaço vetorial. Agora não. Como eu quero levantar esse Rzinho, agora eu deixo esse T agir em R produtos do espaço dual. Então, aqui eu vou pôr V dual, produto V dual, produto blá, 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 até que chego a esse V dual. Então, isso aqui é R vezes, de novo. O que eu vou obter de volta, de novo, é um número real. Isso aqui tem que ser R linear. Okay? Esse objeto é o que a gente chama de tensor de tipo R0. Vamos ver as componentes desse objeto. Se tudo funciona, ok? Essas componentes, esse objeto deveria ter R componentes para cima. Antes, quando esse 0 e R eram invertidos, a gente obtinha R componentes para baixo nesse tensor. Agora eu deveria obter R componentes para cima. Vamos ver se isso é o caso ou não. Então, como é que eu posso calcular as componentes? Eu vou usar exatamente o mesmo raciocínio que a gente usou até agora. Para calcular as componentes de tensores, eu atuo nos vetores da base de coordenadas. Ou melhor, eu atuo na base de coordenadas. Se são vetores, eu estou falando de V. Se não, eu estou falando do espaço dual. Então, as componentes desse objeto aqui são definidas da forma seguinte. Eu pego T e atuo na base de coordenadas desse V estrela do espaço dual. Só que a gente sabe que a base de coordenadas são essas funções lineares que a gente chamou de epsilon. Então, aqui eu tenho epsilon alfa 1, epsilon alfa 2, e assim para frente até chegar a epsilon alfa r. E, de novo, alfa 1 pega valores entre 1 e n, onde n é a dimensão desse espaço vetorial, alfa 2 a mesma coisa, e assim para frente. Ok? Então, cada um desses pega n valores. Então, olha, o que está acontecendo? T está atuando nessas bases de coordenadas do espaço, nessas funções lineares que constituem a base de coordenadas do espaço dual, e os índices estão aparecendo para cima. Então, a notação que a gente vai usar aqui é T com alfa 1, alfa 2, alfa r para cima. Exatamente na analogia com que a gente fez com os tensores de tipo 0R. Lá, esses índices estavam aparecendo para baixo, e a notação que a gente usava era com os índices para baixo. Aqui os índices estão aparecendo para cima, então esses aqui vão aparecer para cima. E, de novo, vocês podem se interrogar o que acontece quando eu pego T e atuo em R funções lineares, eu estou chamando de Φ1, Φr, desculpa, Φ1, Φr. Então, quando eu faço essa conta aqui, vocês fazem primeiro a decomposição de cada uma dessas na base de coordenadas. Então, Φr, alfa r, epsilon alfa r. Depois vocês usam a linearidade, todos esses números saem. E o que está acontecendo aqui é que você sobra com Φ1 alfa 1, Φ1 alfa r. E o que está sobrando aqui são as componentes do tensor. De novo, todos os índices são somados, nada está livre. Esse aqui é um número porque não depende, é exatamente igual para qualquer escolha das nossas componentes, das nossas coordenadas. Ok? Então vocês veem que as coisas meio que estão começando a fechar. O formalismo não é trivial, ok? Não é nada trivial, não é nada intuitivo, mas ao final o que a gente está obtendo é exatamente a mesma forma do que a gente obteve e construiu na aula passada, ok? Agora, a última coisa que sobra é introduzir tensores mistos, tensores que são de tipo R para cima e, digamos, S para baixo. Então, como é que eu faço essa construção? Bom, essa construção, permitam que escreva diretamente aqui,
Então, esse aqui fica exatamente igual, porque ainda tenho que garantir essa E dos componentes contravariantes. Só que aqui agora eu adiciono o produto com S espaços vetoriais. Okay? Isso aqui agora é um objeto completamente abstrato, que tem R mais S argumentos. Os primeiros R vocês pegam entre funções lineares. Os segundos S vocês pegam entre vetores, mas a gente vê o que é uma função linear ou que é um vetor é completamente arbitrário. Ok? E de volta, isso aqui vai me dar R. Ok? Um número real. Isso aqui eu preciso que seja R mais S linear. Isso aqui é a definição de um tensor, ok? De um tensor de tipo RS. É um tensor que é chamado de misto, tá? Como é que funcionam os componentes desse objeto? Bom, componentes desses objetos, eu vou adicionar aqui. Então, esses aqui são as primeiras R componentes, mas agora não para aqui. Agora tenho que considerar esses componentes. Então, aqui eu vou dizer que vou atuar nessa base de coordenadas, que é beta S, e o que vai sair são os componentes T. R desses componentes tem que estar para cima. Então, alfa 1, alfa R. S dessas componentes tem que estar para baixo. Então, beta S. Esse é o tensor misto. Um montão de componentes, no princípio. Ok? Só que agora, a gente tem toda essa construção, agora a gente vai entender várias coisas dos objetos que a gente discutiu. Porque vejam só. Se eu agora considero esse objeto, isso aqui é um objeto que tem um índice contravariante. Então, beleza. Esse é um tensor de tipo 1, 0. Então, componentes contravariantes de vetor são um caso específico de tensor. Tensor com essa estrutura aqui. O índice para cima, 0 para baixo. Por outro lado, componentes covariantes são tensores de tipo 0, 1. Eles também são tensores. São tensores específicos, sim. Não seria ao contrário? Porque quando o índice é para cima, ele é um campo vetorial normal, e quando você definiu tensores, você falou que o tensor normal é o de baixo. Não, porque você está pensando nisso como um vetor e isso como uma função. Mas a gente viu que por causa daquele dual do dual é igual ao espaço vetorial, isso também é uma função linear. Então, isso aqui está te dizendo, olha, se eu coloco esse R aqui, eu tenho que agir no dual e dar de volta um número real. E isso é o que acontece se esse objeto estiver no dual do dual, que é o espaço vetorial. Ok? Ih, rapaz. Parecia o ponto. A gente está... Vamos repetir, porque esse ponto aqui é importante. A gente está acostumado a pensar nesse aqui como um objeto de vetor. O que essa construção aqui, com esse índice para cima, está te dizendo é que esse V alfa, esse V, você pode considerar como um objeto que age no dual, porque tem 1 aqui em cima, e te dá de volta um número real. Então, isso aqui está te dizendo que V, na verdade, está no dual do dual. Mas isso é V. Então, a gente volta para cá. Ok? Tá. Tudo bem? De novo, não tem pensão. Isso aqui é a construção matemática que está dando esse resultado. Ok? É que, nessa altura, a gente tem que pegar todas as convenções que vocês têm sobre vetores e destruí-las completamente. Vetores como, uma fichinha, vai para lá, vai para cá. Não. São vetores, eles mesmos são funções lineares. Não tem nada de diferente. Por que isso é verdade? Porque a estrutura de um espaço vetorial, o fato que você possa somar vetores e possa multiplicar vetores por um número, é exatamente o que aparece também no espaço de funções lineares, ok? Então, a diferença entre
um objeto num espaço vetorial que você chama de vetor e um objeto num outro espaço vetorial que você chama de função linear, é nula. São exatamente a mesma coisa. Você pode interpretar uma função linear como um vetor e um vetor como uma função linear, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Aqui é vice-versa, porque você vê, V alfa é algo que age no V e te dá de volta um número real. Então, isso aqui, de fato, é um elemento do dual, que é o que a gente tinha definido. Ok? Tensor métrico, G alfa beta, com os dois índices aqui para baixo, isso aqui é o tensor de tipo 0,2. Porém, G inverso, que tem os dois índices para cima, isso aqui é um tensor de tipo 2,0. E o tensor métrico, com os dois índices mistos, é um tensor de tipo 1,1. Apesar que são sempre o mesmo objeto, a posição dos índices é diferente, então isso se reflete numa estrutura tensorial diferente. O que está atrás disso são aquelas regras de transformação diferentes que a gente viu. Tá? Então, isso aqui, se vocês quiserem, os números que estão aqui, o tipo de tensor você pode sempre interpretar como, claramente tem essa definição, mas é, no fundo, uma declaração de como as componentes daquele objeto estão transformando para transformações de coordenadas. Então, a gente volta para o começo da aula passada. Só que agora a gente tem uma estrutura matemática concreta atrás. Ok? Tem alguma dúvida, gente? Alguma dúvida que eu consiga tirar agora? Porque imagino que vocês estejam muito confusos. Essa aula... Então, dúvida que você consegue tirar, acho que infelizmente não tem. Tudo bem. Tudo bem. Mas vai tudo dar certo no final. Vai tudo dar certo, claro. Vocês têm... talvez isso seja bom para aqueles mais jovens de vocês. Eu acho que isso é a primeira vez que vocês têm que abstrair completamente o que está uma ideia que vocês tinham, uma ideia que a gente mesmo usou nesse curso, que é aquela de vetor, e dar um novo significado. Um vetor como uma função linear. Mas vai dar tudo certo. Sim. Com o tempo vocês vão se acostumar que se a estrutura matemática é a mesma, tanto faz que vocês chamam de vetor de função linear. O importante é a estrutura matemática. Ok? Essa é a coisa legal da matemática, de quando a gente pode aplicar a matemática na física. Que a gente começa com uma certa ideia, isso é um vetorzinho, a gente vai desenvolvendo, a gente chega a toda uma série de propriedades que a gente não conseguiria ver simplesmente pensando esse objeto como um vetorzinho. Então, a estrutura desse espaço vetorial, que é a estrutura básica com a qual os físicos trabalham, é uma estrutura extremamente rica, ok? É extremamente mais poderosa, mais rica do que vocês pensam. Esse aqui é o primeiro exemplo, ok? Vetor é uma função linear, não tem nenhuma diferença, absolutamente nenhuma, ok? Apesar do que vocês podem pensar, mas o ponto é que agora a gente foi completamente além da nossa intuição. Então, aqui é o formalismo matemático nessa altura que nos está guiando. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é que conforme vocês forem avançando na física, no curso de física, então, passando do segundo para o terceiro, para o quarto ano, conforme os cursos que vocês nos quais vocês estão matriculados ficam mais teóricos, esse tipo de raciocínio, de abstração, fica mais e mais comum. Então, isso aqui é só o comecinho. Lá para frente, vocês vão ver que tem toda uma série de consequências matemáticas bacanas de tudo isso que estou mostrando para vocês. Ok? Então, eu acho que, ainda faltaria bastante para eu terminar, então não vou ter tempo para terminar hoje, e também acho que não vale a pena, porque acho melhor a gente ter mais uma aula e discutir com calma essas ideias, como são completamente malucas, ok? Então, eu vou acabar aqui hoje. Que nem sempre, tentem ir atrás desse material, tentem entender o que está acontecendo. Se tiver dúvidas, me falem, que eu vou tentar resolver todas as dúvidas de vocês por e-mail, ou a gente vai marcar uma conversa, ok? Antes de deixar vocês, deixa eu dar uma comunicação de serviço. Então, quinta-feira da semana, então, o curso não termina hoje, vamos terminar na terça-feira, ok? As últimas partes, vou dar exemplos para vocês, exemplo de tensores. A gente vai ver como todas essas coisas malucas, na verdade, vocês encontram desde o colegial, desde até antes, ok?
Uma coisa que eu vou mostrar para vocês que a área num plano, a área é um tensor, não é nada mais, nada menos do que um tensor. Volume tridimensional é um tensor, ok? Então, todas essas ideias, área, volume, que vocês conhecem desde que vocês eram criança, na verdade, são tensores, ok? Esse aqui é o jeito mais completo e sofisticado para descrever todas aquelas estruturas. Também vou mostrar como transformações lineares que a gente conhece, de um espaço vetorial até outro espaço vetorial, aqueles que a gente associa com matrizes, podem ser associados com tensores de tipo 1, ok? Isso aqui vai ser na próxima aula. E depois, o que é que vai faltar? Deixa eu checar. As operações com tensores e algum comentário sobre o porquê os tensores são úteis na física. Então, pronto, aí a gente vai acabar. Então, terça-feira a gente acaba. Na quinta-feira da semana que vem, tem a última aula de exercício. Porém, o Pedro não pode estar presente. Então, todos aqueles de vocês que estariam na turma do Pedro, por favor, migrem para a turma do Gabriel. O Gabriel vai estar lá e vai dar a última aula para os 2 pedaços da turma. Okay? Eu vou mandar um e-mail para lembrar para vocês, mas já fiquem avisados. Ok? Tem alguma dúvida, gente? Alguma coisa que não ficou... Alguma coisa particular que não ficou clara? Professor, Sim. só uma coisinha, uma dúvida um pouquinho besta, assim, por assim dizer. Esses tipos de tensores que você falou é a mesma coisa que a gente encontra na literatura como o tensor de ranking tal, essas coisas assim? Sim. Isso aqui é um tensor de ranking R contravariante e S covariante. Tá certo, então. Obrigado. Imagina. Professor, Sim. só uma dúvida na questão da notação. Quando o senhor diz, por exemplo, que o alfa 1 pega valores de 1 até n, então quer dizer que cada epsilon alfa desse vai quebrar em epsilon 1, epsilon 2, até epsilon n? Isso, exatamente. Ok. Tá. Exatamente. Porque lembra que o dual é um espaço vetorial da mesma dimensão do espaço V. Então, assim como a gente tinha n vetores de base no espaço V, agora a gente tem n funções de base no espaço V estrela. Então, o número tem que ser o mesmo. Beleza. Beleza? Mais alguma questão, gente? Eu tenho uma curiosidade apenas, professor. Na física, a gente encontra todos esses tipos de tensores ou é só um tipo específico? Não. A gente encontra todos esses tipos de tensores. Ai, meu Deus. Agora, não, mas não se preocupe. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que é uma aplicação simples de tudo esse formalismo. Vocês não têm que se preocupar com... A aula de hoje era simplesmente para mostrar para vocês qual é a matemática que está atrás. O que é importante para nós físicos, o que é fundamental, é como esses objetos transformam quando você resolve transformar as coordenadas. Okay? Isso é a coisa fundamental. Agora, qual é a estrutura exata que está atrás? Aí essa é uma coisa que para os físicos geralmente não é tão importante, okay? Em geral, não sempre. Tem aplicações nas quais tudo isso é importante, mas são mais raras, ok? Também na relatividade geral, o que você faz é escrever componentes de tensores e a única coisa que você verifica é que o lado esquerdo e o lado direito das suas equações tenham o mesmo tipo de índices tensoriais, se está para cima ou se está para baixo. E isso já garante que tudo esse formalismo está satisfeito. Então, não tem, parece muito complicado, mas nas aplicações práticas, no fundo, não é tão complicado, ok? Eu só quis mostrar isso para vocês verem que não é que está tudo jogado para lá, existe uma matemática concreta atrás, ok? Então, isso era meu objetivo para hoje. Agora, que vocês lembrem que tudo isso tem um dual, o dual do dual é um espaço vetorial, blá, blá, blá. Sim, seria legal vocês lembrarem, mas nas aplicações isso nunca vai entrar, ok? Legal. E eu acho que foi na aula anterior que você disse que vamos dizer, interpretação do tensor que a gente tinha visto lá para o produto vetorial cartesiano era a métrica, né? Era o tensor métrico. E todos esses 3 tipos de tensores representam uma métrica, por assim dizer, ou são coisas diferentes?
Não, todos representam uma métrica. Deixa eu te mostrar as várias formas nas quais você pode escrever o produto escalar. Então, vamos começar. Então, isso aqui é o produto escalar. A gente sabe, porque a gente mostrou que eu posso escrever a coisa seguinte. Agora, porém, eu posso também imaginar esse objeto aqui, certo? Esse objeto aqui a gente viu que é V beta para baixo, W beta para cima. Agora, esse W beta, que tem o índice para cima, eu vou escrever da forma seguinte. O tensor métrico inverso, G alfa beta, W alfa para baixo. Então, você vê que posso escrever o produto escalar ou com o tensor métrico, com os dois índices para baixo e os componentes contravariantes dos vetores, ou tensor métrico com dois índices para cima e componentes covariantes dos vetores. E também eu posso fazer uma coisa mista, porque aqui, deixa eu ver como é que eu posso escrever isso. Posso... Então, eu escrevo V alfa, W beta, G alfa beta. Isso também é equivalente, justo? É equivalente por causa, para razão seguinte. Então, esse tensor aqui, com o índice para cima e o índice para baixo, eu posso sempre ver como G alfa mi, G mi beta, ok? Só que agora, você vê que esse G alfa mi, eu vou combinar com esse daqui. Então, o que vai acontecer é que esse índice alfa fica levantado, isso aqui fica V alfa, W beta, G mi beta, perdão, que é exatamente essa forma aqui. Então, você vê que essa forma é equivalente também a essa forma com índice para cima e índice para baixo. Então, o importante, ao final, é que para construir esse produto escalar, você coloque as componentes dos vetores, o tensor métrico, e todos os índices tensoriais que estão aparecendo têm que ser contraídos da forma certinha, um para baixo ou para cima. A posição individual dos índices não interessa, são todas formas equivalentes. Ok? Show de bola. Beleza? Legal. Maravilha. Obrigado. Imagina. Mais alguma questão, gente? Professor, Opa, pode falar. transformada de Fourier e antitransformada também tem a ver com essas coisas de tensor? Ou não tem a ver? E... Não que eu saiba. Ok, no sentido... Ok, deixa eu especificar um pouco melhor. Claramente, quando você faz uma expansão de uma função, uma base de funções, parece que você está fazendo uma coisa parecida com o que você faz no dual. Mas aquelas funções não precisam ser lineares. De fato, se você pensa seno e cosseno, não são funções lineares, nem o exponencial complexo. Okay? Também os polinômios de Legendre, que a gente viu, nenhuma dessas são funções lineares. Então, isso aqui é um caso, se você quiser, um caso específico do que a gente viu, no qual a gente especializa apenas o caso de funções lineares. Mas a ideia de pegar uma função e decompor em espaço, em uma base de funções, por exemplo, um objeto aqui escrito assim, isso aqui é uma base de funções lineares. Então, nesse sentido, o que a gente está fazendo é pegar uma função linear geral e fazer uma decomposição numa base de funções. Então, nesse sentido é parecido. Mas isso aqui é linear. O que a gente viu de série de Fourier, coisas assim, não necessariamente linear. Tudo bem. Obrigado. Maravilha. Ótimo. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês chegaram num acordo sobre a possível aula extra? Abrimos um Forms, Tá? mas eu acho que a pessoa que abriu ele não está aqui na aula agora. Então, eu acho que
A resposta não está com a gente agora, eu acho. Não, tudo bem, não tem problema. Aí a gente pode conversar de novo na última aula, na terça-feira, sem problemas. Ok, gente. Então, acho que isso era o que eu estava querendo contar para vocês hoje. Se vocês se sentirem completamente perdidos, não se preocupem, é normal. Mas tentem estudar essa parte, tentem ir atrás, ok? Porque agora parece tudo muito complicado, muito abstrato, mas se vocês aprenderem agora, vai compensar lá para frente, ok? O que vai vir lá para frente vai ser bem mais simples. Tudo bem? Bom, então acho que podemos fechar aqui. Então, agradeço pela atenção. Espero que vocês não estejam completamente perdidos. Caso contrário, entre em contato. E a gente se vê na terça-feira da semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até. Tchau. Bom final de semana. Igualmente. Obrigado.